Esta carta aos Romanos foi aclamada por inúmeros estudiosos, por muitos comentadores da Bíblia, por muitos professores e pastores, como o maior tratado já escrito sobre o Evangelho. Descreve e declara com brilhantismo a obra pacificadora realizada por Deus. E a razão é óbvia. O Evangelho de Jesus é o Evangelho da paz. Esta frase encontramos neste livro, Em Busca da Paz, um livro que os homens já tiveram a oportunidade de ler, de partilhar a leitura, de refletir, um livro que recomendamos realmente com muita segurança, um livro muito prático também, muito bom, um livro que precisa ser conhecido, Em Busca da Paz, de Robert Jones, e isto está relacionado com a mensagem de Romanos, com a paz que nós precisamos ter com Deus e uns com os outros, e só o Evangelho dá. E conhecer o Evangelho, conhecer a palavra, para podermos experimentar e viver esta paz. Romanos 12, dentro desta carta, desta segunda parte, desta segunda grande metade desta importante carta, desta carta que é aclamada por estudiosos como o grande ou o maior tratado já escrito, começa essa parte prática. Uma vez conhecida a mensagem do Evangelho, porque foi explicada nos primeiros capítulos desta carta, especialmente do capítulo 3, mas até ao capítulo 3 mostrar a necessidade que nós temos de um Salvador, de salvação, por causa do nosso pecado, e sejamos nós portugueses ou brasileiros, gentios ou judeus, africanos ou asiáticos, toda a humanidade, todos precisam conhecer esta mensagem que está nos primeiros capítulos de Romanos. E uma vez conhecida a mensagem, uma vez conhecido o Evangelho, então o que fazer? E Paulo faz uma exortação, mas também faz um pedido, uma súplica. Ele aconselha, ele põe-se aos leitores desta carta, eram os irmãos romanos, ele chama para perto dele, ele chama-nos no início deste capítulo. Ele diz, uma vez que é assim, portanto, pois, diante de todas estas verdades, então, irmãos, prestem atenção. Eu ponho-me ao vosso lado, eu quero estar perto. E ele usa esta expressão carinhosa neotestamentária, irmãos. Este título precioso, irmãos. Não é minhas ovelhas, não é meus súditos, não é meus discípulos, é irmãos. A expressão que ele escolhe é esta. Irmãos. Um irmão é alguém que é nascido, pode ter este sentido, um irmão que é nascido dos mesmos pais ou apenas do mesmo pai ou da mesma mãe. Este é o sentido que a palavra tem no original. Portanto, alguém que tem o mesmo progenitor, o mesmo pai. Bom, nós estamos a ter aqui algum problema. Bom, alguma coisa não está a correr bem aqui, mas essa compreensão dos irmãos, nós vamos voltar. O que é
qual é o significado da palavra irmão ou irmãos. Alguém que tem o mesmo pai, tem a mesma mãe. Os gregos também usavam esta palavra para se referir a uma pessoa que era um companheiro, um colaborador. E quando havia um vínculo, havia afeto, havia uma relação afetuosa. E no Novo Testamento aparece esta ideia de, em Cristo, sermos irmãos. Os cristãos são aqueles que serão juntos levados para o mesmo lugar, um lugar elevado, um lugar celestial. É algo que nos anima, é algo que nos aproxima. E Paulo decidiu tratar desta forma os crentes em Roma. Ele chamou-os para perto, ele aproximou-se deles. É essa a ideia do primeiro verbo que aparece aqui, rogo-vos. Traz esta ideia de proximidade, de estar perto, de se importar, de chegar perto da pessoa, de chamá-la para perto de si, para a consolar, para a confortar ou para a admoestar, para a exortar, porque há afeição, há amor, há interesse, há compaixão, há misericórdia. Porque é irmão. Então, Paulo decidiu tratar desta forma os crentes em Roma. E nós lemos há pouco tempo este capítulo 23 de Mateus, quando Jesus diz, a partir do versículo 8, vós não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre e vós todos sois irmãos. É um ensino importante que Jesus quis dar aos seus discípulos. Vós sois irmãos. Ninguém deve estar acima do outro, nem abaixo, nem por trás, nem pela frente. Vós sois irmãos, é para estarem unidos e em comunhão. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Esta questão dos títulos, os títulos exaltam, os títulos diferenciam. Mestre, rabi, doutor, senhor engenheiro. Os títulos distanciam. O título que Paulo escolheu para se apresentar e que o Senhor Jesus já tinha ensinado, o melhor título é este, é irmãos. João, o apóstolo João, recebeu uma revelação maravilhosa acerca do futuro, acerca de Deus, acerca da vida eterna, acerca de Cristo. O que ele viu acerca de Cristo foi algo maravilhoso, algo extraordinário. E ele decidiu usar uma expressão para falar com os irmãos. No capítulo 1 de Apocalipse, no versículo 9. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Nós lemos assim a expressão que João usou para se dirigir àqueles irmãos. Eu, João, irmão vosso. Ele recebeu uma revelação muito especial, mas ele disse, eu sou o vosso irmão e sou o vosso companheiro. Eu tive uma revelação especial porque Jesus me apareceu, eu que fui considerado o discípulo amado. Mas ele decide usar esta expressão, eu sou vosso irmão e vosso companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Em Jesus eu achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Mas foi em Jesus e é em Jesus que eu sou vosso irmão e vosso companheiro. Também em João, no capítulo 15, João capítulo 15, versículo 15. Já não vos chamo servos. João 15, 15. É melhor abrirem as vossas Bíblias, vai ser mais rápido do que o computador, que ele está muito devagar. João 15, 15 diz, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor.
mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Jesus escolheu chamar os seus discípulos de amigos. Esta proximidade, esta aproximação, Jesus quis ter, Ele quer ter com os seus discípulos, esta intimidade. Os títulos exaltam, os títulos diferenciam, os títulos distanciam, os títulos que os homens dão uns aos outros acabam por causar uma diferença no tratamento. E na igreja não deve ser assim. Nós não queremos ser assim. Eu e a Graça tivemos a oportunidade. Uma das coisas que mais nos encantou no Brasil foi a diferença que nós vemos do Brasil para Portugal quando íamos ao médico, quando vamos ao médico. Foi das coisas que mais nos marcou. Acredito que hajam exceções tanto no Brasil como em Portugal, não vou generalizar, mas foi muito comum essa experiência no Brasil de ir ao médico e do médico se apresentar pelo nome e querer ser chamado pelo nome dele e não por doutor. A simpatia com que eles, os médicos e as médicas, nos tratavam, muito desse também nos chamar pelo nome. A facilidade no trato com pessoas educadas. E ser médico, realmente, para ser médico, tem que se estudar muito, tem que se trabalhar muito, tem que se dedicar muito. São pessoas realmente que têm uma história de dedicação aos estudos extraordinária, mas podem ser pessoas simples. Há uma questão da cultura, há uma questão de proximidade com as pessoas que nos encantou, que nos agradou. E se foi assim com médicos incrédulos, quanto mais deverá ser assim com crentes, com cristãos, com membros da igreja local. Então este desejo de estarmos perto, de nos aproximarmos e de sentirmos as pessoas próximas a nós, isto é algo que deve ser nutrido, é algo que deve ser desejado, é algo que deve ser procurado, ensinado. Irmãos, é um bom título para nós usarmos. Irmão, irmã. Conhecemos até um casal que se tratavam desta forma. O marido tratava a esposa por irmã e a esposa tratava o marido por irmão. Mas era uma forma carinhosa, mas eles tratavam-se assim. Foram nossos professores, professor de missões, o João. A Rosa está a olhar para mim porque ela sabe quem é, porque ela também ouvia este casal tratar-se assim. Era bonito, é bonito. É um título bonito, irmão. E eu gosto que me tratem assim, irmão. Irmão Pedro, é bonito. Eu quero tratar os irmãos assim, eu quero estar próximo. Eu quero poder chamar-vos para conversar e que me sintam próximos. Eu quero que vocês se convidem para conversar e que se aproximem para se ajudarem, para se estimularem, para se admoestarem quando for preciso. Como irmãos, próximos, como amigos que realmente se importam. Como Jesus decidiu chamar os seus discípulos. Como Ele ensinou-nos que somos irmãos, ainda que tenhamos oportunidades, como João teve uma oportunidade excelente, o discípulo, o apóstolo João, mas ele decidiu também se apresentar como irmão, não como o iluminado, não como aquele que estava acima, mas em Jesus, ele é companheiro, está ao lado, ele é irmão. Este é um princípio bíblico que nós devemos buscar viver como igreja. Uma igreja saudável, uma igreja que não faz este tipo de distinção. Claro que respeita a sua liderança, sabe quem é o presbítero ou os presbíteros, reconhece as figuras pastorais, os diáconos, mas são irmãos. São irmãos e lidam com o corpo dessa forma, como família. O versículo 1 continua: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus.
E esta palavra misericórdias, ela é diferente no original daquela que nós estudamos lá em Mateus 23, quando Jesus falou das coisas mais importantes da lei, que nós deveríamos buscar a justiça, a misericórdia e a fé. No português é a mesma palavra, mas estudando o Novo Testamento na sua língua original, nós encontramos palavras diferentes, mas que têm um sentido também muito próximo e muito semelhante. Aqui, Paulo usa uma outra palavra daquela que está lá em Mateus 23, mas a ideia é esta de compaixão, de piedade. Quando as entranhas se movem, quando há como entranhas no sentido do centro das emoções, o coração, nós apontamos para o coração, nós ocidentais, que na verdade as emoções estão basicamente aqui, é o que nós pensamos, é o que nós acreditamos, que gera sensações e emoções, as informações que nós recebemos, é isso que faz com que nós sejamos sensíveis e preocupados uns com os outros. Então, que o nosso íntimo se mova de compaixão, de piedade, de desejo de ajudar com manifestações de bondade. É isto que está por trás desta palavra que aparece aqui para o que Deus revela, as misericórdias de Deus. Esta mesma palavra é usada em outras, não muitas, mas em algumas outras passagens no Novo Testamento, porque aquela lá de Mateus é mais comum, o verbo eleu, ter misericórdia, é muito mais comum do que este que aparece aqui, oiktirmon. Mas esta mesma palavra aparece, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. 2 Coríntios 1, 3. Onde nós lemos: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias. Misericórdia associado com as consolações. O outro texto é Filipenses capítulo 2, versículos 1 e 2, onde aparece também esta palavra no final do versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, e é esta a palavra, misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Vejam o que é que envolve esta expressão misericórdias. Entranhados afetos e misericórdias. Isto envolve pensar a mesma coisa, ter o amor, ser unido de alma. Há um ambiente de unidade, de proximidade. Há um ambiente de intimidade. Em Colossenses capítulo 3 também surge esta expressão. Revestivos com eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, ternura, afeição. Está associada a esta palavra, misericórdia. De bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Se alguém tiver ou se alguém tem motivo de queixa contra o outro, caso alguém tenha, então perdoe. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E se queremos saber o que é amor, nós olhamos para Jesus. Sabemos que Deus é amor, sabemos que Jesus é Deus e sabemos que Jesus mostrou o amor. Nós lemos 1 Coríntios 13 que descreve o que é o amor. Nós sabemos o que é o amor lendo a Bíblia e é isso que nos vincula, é sermos pacientes, é sermos humildes, é não nos irarmos facilmente, é não nos vangloriarmos, mas procurarmos nos sacrificar uns pelos outros. Em Hebreus capítulo 10, entre os versículos 26 a 31, esta palavra também aparece num contexto oposto àquele que nós temos lido até aqui. É a falta de misericórdia, quando não há misericórdia. Se vivermos, Hebreus 10, 26, se vivermos deliberadamente em pecado, se escolhermos pecar,
se decidirmos pecar, se optarmos pelo pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quando não há misericórdia, ou quando a misericórdia é cortada, é cessada, nós lemos expressões como esta: horrível coisa, horrível juízo, fogo vingador prestes a consumir, morte, severo castigo, vingança, retribuição, coisa horrível. É de tudo isto que a misericórdia de Deus nos livra. Se não for pela misericórdia de Deus, nós enfrentaríamos estas coisas. E as pessoas vão enfrentar estas coisas se Deus não for misericordioso com elas. Portanto, estes conceitos da misericórdia, este conceito da misericórdia, como dissemos há pouco, ele está ligado com o conceito da graça. Existe uma relação entre misericórdia e graça. Misericórdia é não dar o que se merece. Graça é dar o que não se merece. Misericórdia, portanto, é não dar aquilo que a pessoa merece. Graça é dar aquilo que a pessoa não merece, mas ainda assim recebe. Esta relação entre graça e misericórdia está exemplificada no Salmo 69, versículo 16. Na versão que nós estamos a usar, Almeida, revista e atualizada, lemos assim, Salmo 69, 16. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Nós sabemos que os salmos, também os provérbios, usavam na poesia hebraica a ideia do paralelismo de sinónimos, paralelismo sinonímico, é assim que se diz, em que a primeira frase, a primeira parte do verso tem uma correspondência com a segunda parte. As duas ideias, elas dizem a mesma coisa, é uma forma de fazer poesia hebraica. Responde-me, Senhor, pois é compassiva a tua graça, pois compassiva é a tua graça. E dizer a mesma coisa de outra forma é: volta-te para mim, segundo a riqueza das tuas misericórdias. Portanto, responde-me e volta-te para mim. São ideias paralelas. A tua graça e a riqueza das tuas misericórdias são ideias semelhantes, paralelas. E por graça, no Novo Testamento, nós entendemos boa vontade, amabilidade, bondade, favor. É essa bondade misericordiosa de Deus. É assim definido num dos dicionários teológicos. Essa bondade, graça é a bondade misericordiosa de Deus, pela qual Deus, exercendo a sua santa influência sobre as almas, volta-as para Cristo, guardando, fortalecendo, fazendo com que cresçam na fé, no conhecimento, na afeição, despertando para o exercício das virtudes cristãs. É isso que a graça faz em nós. A graça desperta-nos. A graça de Deus, como cantamos há pouco, essa maravilhosa graça, ela faz com que nós cresçamos na fé cristã, no conhecimento de Cristo, na afeição por Cristo e pelos discípulos de Cristo. A afeição entre nós. Então, em Romanos, as misericórdias de Deus, isto é, o Evangelho, estão reveladas entre os capítulos 3 e 11.
A mensagem do Evangelho é a mensagem da misericórdia, ou das misericórdias de Deus. E as misericórdias de Deus é o assunto dos capítulos 3 até o capítulo 11 de Romanos. Está relacionado com aquele pois do início do versículo. O pois que Paulo usa, o portanto, que nos remete para o que ele acabou de ensinar, o que ele acabou de dizer. Ele falou acerca das misericórdias de Deus. E nós podemos ver isso lendo alguns versículos. Convido a acompanhar nas vossas Bíblias agora mesmo. Capítulo 3, versículo 24. Abram e vejam esta menção da misericórdia ou da graça. Desde o capítulo 3, estas menções. Aqui no capítulo 3, versículo 24, diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É o favor de Deus. É Ele dar algo que nós não merecemos. Mas é uma expressão das suas misericórdias. Isto é o Evangelho. O Evangelho é a justificação pela graça. Nós não merecíamos. Nós, pecadores, não merecíamos nada, mas o Senhor deu a sua justiça, concedeu-nos a sua justiça. No capítulo 5, vários versículos do capítulo 5 mencionam a graça ou a misericórdia de Deus. Versículo 2: por intermédio de quem o nosso Senhor Jesus Cristo, por meio dele nós obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Versículo 8. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isto é pura graça, isto é misericórdia de Deus. Ele revelar o seu amor, sendo nós ainda pecadores. Versículo 15. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. A graça é uma evidência do amor de Deus, das misericórdias de Deus. Capítulo 6 também, algumas referências à graça ou à misericórdia de Deus. Versículo 14. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O dom gratuito, versículo 23, o dom gratuito, a graça de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isto são misericórdias de Deus. Capítulo 8, versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Estas são as misericórdias de Deus, as coisas que Ele nos dá, todas as coisas que nós precisamos para viver uma vida que lhe agrada, uma vida para a piedade. 2 Pedro capítulo 1 diz isso. Ainda em Romanos, no capítulo 9, versículos 16 e ainda 23 e 29, nós lemos: não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Versículo 23, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. 29. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Teria acontecido conosco o que Hebreus 10 descreve com aqueles a quem a misericórdia do Senhor não alcança. Sodoma e Gomorra foram destruídos. Caíram nas mãos do Deus vivo. Fogo destruidor. Consumidor. Mas é a misericórdia de Deus.
Os capítulos 13 a 11 falam-nos das misericórdias de Deus. Ainda no capítulo 11, versículos 5 e 6. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade. Mas para contigo, bondade. Se nela permaneceres. Versículo 30. Porque assim como também vós, outrora, fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Portanto, os primeiros capítulos de Romanos são uma expressão, uma exposição das misericórdias de Deus. O Evangelho é sinônimo da misericórdia de Deus. Então, à vista destas coisas, irmãos, o apóstolo roga, ele suplica, ele pede a nossa atenção. Pelas misericórdias de Deus, ele vai dizer depois o que é que ele pede que façamos, o que é que ele espera que façamos, o que é que ele quer que façamos. Porque o que ele quer, o que ele espera, o que ele espera, o que ele pede, é o que Deus quis que ele pedisse, que ele esperasse e que ele exigisse de nós. Um texto importante acerca das misericórdias de Deus está registrado no Salmo 51, versículos 1 e 2. Salmo 51. Esta oração que Davi faz. Esta oração de um pecador arrependido, consciente dos seus pecados. Ele diz, Salmo 51, versículos 1 e 2, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Compaixão, benignidade, misericórdia. O que é que estas coisas fazem na vida de um homem? O que é que podem fazer? Apagar transgressões, lavar completamente da iniquidade, purificar do pecado. É isto que as misericórdias de Deus fazem. Isto é o Evangelho. Isto foi o que Jesus veio fazer. Jesus veio dar a sua vida para apagar as nossas transgressões, derramando o seu sangue. É o seu sangue e a sua palavra que nos lava da nossa iniquidade, que nos purifica do nosso pecado. Isto é o Evangelho. Em Atos 3, a pregação dos apóstolos, quando falavam do Evangelho e pregavam o Evangelho, fala de Deus que cumpriu as suas promessas, anunciando por boca dos profetas, Atos 3, a partir do versículo 18, que Cristo havia de padecer, Cristo havia de ser morto, Ele haveria de ser crucificado. E é por isso que nós lembramos do sacrifício de Cristo comendo pão, bebendo vinho, para lembrar de Cristo que padeceu. E por isso arrependei-vos, pregou o apóstolo Pedro, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Ou seja, para serem apagadas as vossas transgressões, para serem lavados de toda a iniquidade, para serem purificados de todo o pecado. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que Ele envie o Cristo que já vos foi designado, Jesus. É na carta aos Colossenses que nós lemos a mesma linguagem de apagar pecados, de cancelar o escrito de dívida. No versículo 13 e 14, vós estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, mas Ele vos deu vida, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, e esse escrito Ele removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Ele cancelou pecados, Ele purificou. Ali
na cruz. Esta foi a obra de Cristo. É disto que fala o Evangelho. Estas são as misericórdias de Deus. Por isso, nós lemos em Tito 2 que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, versículo 14, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda a iniquidade, nos limpar, purificar de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. É isso que o Evangelho faz, é isso que a explicação desta mensagem, da obra de Cristo na cruz. É isso que nós precisamos lembrar, é isso que precisamos partilhar, é isso que precisamos entender e meditar. É por isso que a boa semente tem sido tão preciosa, porque ela repete várias vezes a ideia do Evangelho, da mensagem de Cristo, a mensagem da cruz, o efeito dela nas nossas vidas. Algumas frases que nós encontramos neste livro, quando os homens leram juntos também este livro, Homens Aconselhando Homens, nós temos algumas frases importantes acerca do Evangelho. Eu quero então partilhar com os irmãos aqui. É preciso, isto foi Daniel Kirk que escreveu neste capítulo em que ele menciona o Evangelho. É preciso que todo cristão perceba a profundidade do seu pecado. Mas é igualmente necessário que aprenda que o sacrifício de Cristo foi infinitamente maior do que todo o seu pecado. Não há pecado tão profundo que Deus não possa ir mais fundo, como diz J.I. Packer. Somente quando estas verdades, as verdades da expiação, fincarem raízes e crescerem no coração, é que a pessoa estará plenamente viva para Deus. Quando entende o Evangelho, quando vive o Evangelho, é que a pessoa realmente está viva para Deus. Porque, olhando para Romanos, capítulo 12, Paulo fala das misericórdias de Deus, ele roga pelas misericórdias de Deus, baseado em tudo o que ele disse anteriormente, explicando as misericórdias de Deus para dizer: apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, para viver para Deus. É preciso entender esta mensagem. É preciso ler, é preciso meditar, é preciso questionar para ir mais fundo. Enquanto o Evangelho não fincar raiz no nosso coração, nós realmente não estaremos vivos. Não andamos em novidade de vida. Andamos com culpa, andamos como que escravos do pecado, com vergonha do passado, é porque ainda não entendemos o Evangelho e continuamos escravos dos mesmos pecados. É porque não entendemos o Evangelho. Precisamos aprender acerca das misericórdias de Deus. Uma outra frase, neste mesmo livro, temos assim: nenhum cristão precisa viver escravizado por desejos fatais. O Evangelho provê tudo o que ele precisa para mudar, de forma radical e permanente. É por isso que esta mensagem é importante. É por isso que falar das misericórdias de Deus é um assunto importante. Porque quantos de nós temos lamentado viver escravizados a desejos fatais? A pergunta é: mas já entendemos o Evangelho? Por que vivemos escravizados a desejos fatais? Que matam o nosso tempo, matam a nossa alegria, matam a nossa saúde, matam os nossos relacionamentos, matam o nosso desempenho. Por quê? Se o Evangelho provê tudo o que nós precisamos para mudar de forma radical e permanente, em Cristo a pessoa tem uma nova identidade, o crente tem uma nova identidade. Em Cristo há perdão completo. Em Cristo nós encontramos o inalterável amor do Pai, o poder do Espírito, a comunhão da Igreja e o poder da verdadeira adoração. Todos estes recursos estão disponíveis a cada filho de Deus e são poderosos para transformar homens dirigidos pelo desejo em homens santos de Deus, que crescem cada dia mais na semelhança com Cristo. Este é o poder das misericórdias de Deus. Este é o poder do Evangelho.
É por isso que o Evangelho tem que ser algo central nas nossas reuniões, nas nossas conversas. Falar de Cristo, lembrar de Cristo. Comer o pão e lembrar de Jesus. Beber o vinho e lembrar de Jesus. Daqui a pouco nós vamos almoçar. Como portugueses, certamente vamos ter pão na mesa. É uma ótima oportunidade de lembrar de Jesus. É Ele que nos dá a provisão. É Ele que nos permite estar vivos. É uma ótima oportunidade de lembrar das misericórdias de Deus. Resumindo a mensagem do Evangelho. O Evangelho é a mais sublime manifestação do amor de Deus, do nosso Senhor, Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. O Evangelho começa com Deus, o seu amor e a sua grandeza, o seu poder. Deus criou o universo para nele colocar a sua imagem. Acreditamos nisso. Que o universo foi criado para nele colocar o homem. Homem e mulher os criou à sua imagem. O universo foi criado por nossa causa. Para a glória de Deus, mas para colocar no universo o ser humano. Viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Contudo, o ser humano caiu em pecado, desobedecendo a Deus, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Assim a morte irrompeu na história, separando o homem de Deus. E neste estado de separação, o ser humano permanece até que sangue seja derramado e a vergonha seja coberta. Vários sacrifícios na história apontaram para o maior sacrifício que ocorreu na plenitude dos tempos. A dádiva do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Na cruz do Calvário, a graça e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. A ira de Deus contra o pecado foi totalmente aplacada. A bondade de Deus a favor do homem foi completamente revelada. Por isso, todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor, todo o que responde com fé, arrependimento, conversão e submissão, recebe o perdão dos seus pecados, a reconciliação com Deus, o penhor do Espírito Santo e o dom da vida eterna. É assim que nós lemos Romanos. Romanos fala das misericórdias de Deus, fala do Evangelho, esse Evangelho que estabelece graciosa e eficazmente todas as pessoas de qualquer nação em justiça diante de Deus, num viver sadio entre nós, depois de satisfazer por meio da fé as necessidades morais perante Ele, perante Deus. Primeiro, reconciliados com Deus para podermos estar reconciliados uns com os outros, para aprendermos a perdoar uns aos outros, a ter também misericórdia, compaixão, a sermos pacientes, verdadeiramente amorosos e sábios no trato. Na hora de confrontar, na hora de exortar, fazê-lo com movidos de íntima compaixão. Aprender com Deus a sentir e a experimentar misericórdia. O Evangelho, por isso, reordena a nossa adoração. O Evangelho renova a nossa fé. O Evangelho repara os nossos desejos, esses desejos pecaminosos. O Evangelho resgata o nosso comportamento para podermos viver e praticar o que agrada a Deus. Falar como Deus quer que falemos. Liderar as famílias como Deus quer que os homens as liderem. Submeter-se ao marido como Deus quer que as mulheres se submetam. Comer da forma que agrada a Deus comer os alimentos. Lidar com o mundo, com as coisas do mundo, da forma que Deus é exaltado. É o Evangelho que faz isso. São as misericórdias de Deus que nos capacitam para apresentarmos o nosso corpo como um sacrifício vivo, aceitável a Deus, agradável a Deus. Cultuá-lo de uma forma inteligente, de uma forma lúcida, de uma forma lógica, de uma forma que o honra realmente. Em Atos 26 nós encontramos esta mensagem também resumida. Jesus é apresentado, Paulo dando o seu testemunho acerca do que ouviu,
acerca do próprio Jesus, o que Jesus lhe disse: eu sou Jesus. E o chamado que lhe faz é o chamado que faz à igreja, o chamado que faz aos seus discípulos. O que Jesus esperava de Paulo é realmente o que ele espera que a igreja esteja a fazer hoje. Ser testemunha. Ir para o meio das pessoas, viver onde estamos no nosso contexto, para que por meio da nossa vida olhos sejam abertos, que haja conversão das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam essas pessoas remissão de pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em Cristo. De novo, remissão de pecados, pecados apagados, santificação, isto é misericórdia de Deus. Sem o Evangelho, tudo é inútil e vão. As pessoas não querem saber do Evangelho e depois perguntam-se como foi possível que o inimigo provocasse tamanha destruição nas suas vidas, nas suas famílias, nas suas casas. Pessoas que ouvem o Evangelho e vão para casa e não vivem o Evangelho e depois perguntam por que há conflitos, por que nós estamos constantemente a enfrentar as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, porque não querem saber do Evangelho. Não basta ouvir. É preciso ouvir, é preciso entender, é preciso praticar. Porque sem o Evangelho tudo é inútil e vão. Sem o Evangelho nós não somos cristãos. Sem o Evangelho todas as riquezas são pobreza, toda a sabedoria é tolice diante de Deus. A força é fraqueza sem o Evangelho. E toda a justiça do homem está sob a condenação de Deus. Mas por meio do conhecimento do Evangelho, nós somos feitos filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, conterrâneos dos santos, cidadãos do reino dos céus, herdeiros de Deus com Jesus Cristo, por meio de quem os pecados ou os pecadores são justificados, os pecados são apagados, os desolados são consolados, os duvidosos obtêm certeza, e os escravos são libertos por meio do Evangelho, das misericórdias de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E crer é uma confiança obediente, é uma fé que obedece, que pratica. Não apenas que diz que sabe, mas que mostra que sabe. Portanto, diante das verdades do Evangelho, das misericórdias de Deus, nós só podemos dar o que temos de melhor. Dar a nossa vida, dar a nossa adoração. Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esta é a frase que, permitindo Deus, nós vamos meditar na próxima semana. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Culto racional. Apresentar o nosso corpo. Como resultado de entender as misericórdias de Deus, de entender o Evangelho. Hoje foi para relembrar o que são as misericórdias de Deus. Quais são? O que é que Paulo disse? O que é que Deus nos tem dito? É também um desafio para vivermos isto que nós temos dito que acreditamos, que queremos. Então vamos mostrar que nós acreditamos. Vamos viver esta mensagem hoje. Sabemos que precisamos da misericórdia de Deus para viver esta mensagem. Por isso nós vamos cantar essa oração. Tem misericórdia de mim, Senhor. Mas antes disso, vamos orar. Vamos inclinar as nossas cabeças e vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, acabamos de ler a Tua Palavra, meditar nela, estudá-la, comparar o que Moisés disse, o que Davi disse, o que os apóstolos disseram, comparar com o que Tu disseste por meio do Teu Filho. Comparar as Escrituras, conferir as Escrituras para ver se é de facto assim que a mensagem tem chegado, se tem chegado
com fidelidade aos nossos ouvidos, às nossas mentes. Hoje podemos conferir mais uma vez pelas Escrituras se realmente nós ouvimos o verdadeiro Evangelho, se entendemos o verdadeiro Evangelho, se acreditamos no verdadeiro Evangelho. Deus, Tu sabes do incômodo do nosso coração, diante das fraquezas que estão sempre diante de nós, do nosso pecado, que tenazmente nos assedia. Desse peso, por causa do amor às coisas do mundo, por causa da nossa natureza pecaminosa que nos faz desejar aquilo que Tu odeias. Tu sabes, Senhor, do nosso incômodo, a nossa perturbação, porque tantas vezes parece que expressamos escravidão, parece que expressamos submissão ao diabo e ao pecado e a este mundo. Quando o Evangelho diz que nós somos livres, nós não temos que obedecer ao diabo, nós não temos que obedecer ao mundo e não temos que obedecer à nossa carne. Porque Jesus veio para nos libertar. Ele morreu para apagar as nossas transgressões, não há mais culpa, não há mais escrito de dívida. Tudo isso foi cancelado, tudo foi apagado. Nós podemos viver livres, perdoados, e ser amorosos e perdoar quem nos ofende. E podemos ser pacientes, podemos ser gentis, podemos sentir compaixão e expressar compaixão. Por isso, ó Deus, nós oramos pedindo que realmente a Tua misericórdia se renove nesta manhã, nesta hora, para vivermos o Evangelho nesta tarde, no restante deste dia, nesta semana que agora começa. Em nome de Jesus. Amém.